São 9h06 aqui no Jornal Gente. O nosso contato agora é com Nova York, nos Estados Unidos. Temos assuntos para tratar aqui com Eduardo Barão, que é o correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação em Nova York, que nos abastece diariamente com informações aqui a respeito da política e dos acontecimentos nos Estados Unidos. Barão, nada repercute mais por aqui do que as falas do ex-presidente Donald Trump, né, que conseguiu um resultado muito favorável para a sua campanha eleitoral para a eleição desse ano, depois da votação em Iowa, nos Estados Unidos. O Trump reafirmou compromissos que já apresentou em outras oportunidades aos eleitores americanos, né, Barão? Exatamente, Pedro. Bom dia para você, para a Thaís, para todo mundo aí no Brasil. O Trump, mais uma vez, bateu numa tecla que parece a mais sensível nesse momento aqui nos Estados Unidos, que é a questão da imigração, a maior crise migratória da história americana. Então, Donald Trump, após vencer no estado de Iowa, que já era favorito, né, manifestou mais uma vez que vai realizar uma deportação em massa. O Trump tem dado algumas declarações firmes nesse sentido. Chegou a falar que o sangue do americano está ficando contaminado por causa dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, e chegou a tratar imigrante como terrorista. Tudo isso faz parte de uma estratégia de campanha no momento em que a população aqui nos Estados Unidos está acompanhando justamente essa crise, que tem levado uma situação complicada para diferentes cidades, não fica restrita à fronteira, por exemplo, dos Estados Unidos com o México. A gente já falou aqui, o governador do Texas, praticamente todos os dias, tem mandado ônibus aqui para Nova York, para Washington, ou seja, para lugares onde os democratas estão comandando. O governador do Texas é um republicano aliado de Donald Trump. De qualquer forma, essas declarações mais fortes do candidato, que tudo indica mais uma vez à presidência dos Estados Unidos, pode esbarrar em questões legais americanas, né? Então, já tivemos aquela história da construção do muro separando os Estados Unidos do México. Ficou uma história estranha, porque a doação feita por muitos eleitores acabou indo parar na conta de apoiadores do ex-presidente Donald Trump. De qualquer forma, essa é uma questão bastante polêmica por aqui, em que o atual presidente Joe Biden não encontra uma saída. Diariamente, quase 10 mil pessoas cruzam a fronteira sem estar com os documentos para entrar aqui nos Estados Unidos. E, Barão, Trump é um mestre da comunicação, não é? Não estou falando aqui da ideia e nem do pensamento, mas em comunicação ele sabe muito bem o que faz e sabe criar ondas políticas, né? E, novamente, mostra o seu estilo. Agora, na prática, Barão, política de imigração durante um governo republicano, como foi o de Trump, e agora durante um governo democrata, como o de Joe Biden. É muito diferente? Se sente na prática decisões que ou incentivam ou barram a entrada de imigrantes nos Estados Unidos? A lei é a mesma, Thaís. Não houve nenhuma diferença. O Trump, inclusive, anunciou durante a pandemia algumas leis mais severas que o Biden manteve durante a gestão dele. O que aconteceu não foi uma situação específica aqui dos Estados Unidos, foi uma situação dos outros países que encontraram e ainda enfrentam, né, crises econômicas graves, crises econômicas sérias. Então, muita gente desse país, da América Latina, América Central, América do Sul, acharam que os Estados Unidos poderia ser um lugar onde eles teriam uma oportunidade melhor de vida. Havia essa história de que durante a gestão do Biden as fronteiras ficariam mais abertas, a entrada de imigrantes seria facilitada, e nada disso aconteceu. A lei é exatamente a mesma. O que teve foi um fluxo migratório histórico em direção aqui aos Estados Unidos, né? E aí nunca se deportou tanto na história do país. Como tem esse movimento de entrada, também tem um movimento de saída. Então, durante a gestão do Joe Biden, nunca houve uma deportação tão grande. O que o Trump está prometendo é mudar a lei. Não é nem a lei dele anterior nem atual, é mudar completamente a lei, fazendo com que, primeiro, haja um rigor muito maior na fronteira, colocando ali forças armadas para impedir, de fato, a entrada das pessoas, a ida direto, sem parar aqui nos Estados Unidos, sem perguntar se a pessoa tem algum problema, por exemplo, de perseguição política no país, vai ser imediatamente
mandada, mas, por exemplo, não tem avião suficiente para mandar de volta para o país. Com esse fluxo migratório que está tendo aqui nos Estados Unidos, né, é impossível você conseguir 10 mil pessoas que estão entrando, 10 mil pessoas saindo por dia. Então, é uma missão complicada. Mas o Trump, como você falou muito bem, tem esse poder de conseguir se comunicar, e é exatamente isso que o americano, nesse momento, está querendo ouvir. Ou seja, que o presidente vai ser mais firme, vai ser mais duro para evitar a entrada de estrangeiros que não podem entrar aqui nos Estados Unidos. Barão, tem uma jornalista brasileira que está sendo procurada pelo FBI, acusada de enganar brasileiros, né, que estavam tentando tirar visto americano. Alguma notícia sobre o paradeiro dela? Será que ela está nos Estados Unidos ainda? Ela diz que não, Pedro. Se chama Patrícia Leles, ela tem seguidores aí nas redes sociais, né, e durante muito tempo ela esteve ligada à política, já foi ligada no passado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou fazendo uma transição, apoiando o atual presidente Lula, e ela é muito ativa nas redes sociais. Só que agora, uma investigação aqui do Departamento de Justiça americano identificou que essa jornalista, chamada Patrícia Leles, ela acabou promovendo um golpe aqui, abrindo uma empresa, na verdade nem abriu uma empresa, teria uma empresa para trazer brasileiros aqui legalmente aos Estados Unidos. Só que esses brasileiros teriam que pagar quantias milionárias para conseguir fazer um investimento aqui no país e ter acesso ao Green Card. Na verdade, o Departamento de Justiça identificou que esse dinheiro ia parar na conta dela, não foi para nenhuma abertura de empresa, que ela falsificou ali assinaturas de advogados e tabeliões. Ela está sendo procurada pela Justiça americana. Segundo a Patrícia Leles colocou nas redes sociais dela, ela não estaria mais aqui nos Estados Unidos. É uma procura que está sendo realizada por aqui, pela Polícia Federal americana, atrás dessa moça, e fica um alerta, né? Porque qualquer dinheiro que você coloca numa pessoa que teoricamente parece entender do que está falando, necessariamente pode não ser usado para aquilo que você deseja. Ou seja, as pessoas que tinham ali de boa fé interesse em conseguir viver legalmente aqui nos Estados Unidos por meio do Green Card tiveram um prejuízo milionário. Eduardo Barão conosco no Jornal Gente, contando as notícias dos Estados Unidos diariamente nesse horário. Barão, bom dia para você, até amanhã. Até amanhã, valeu, pessoal.